que acontecia com as outras pessoas que tinham sido batizadas por João Batista. O que acontece? Segundo a narração de Lucas, segundo o pensamento lucano, podemos dizer assim, diferentemente de Marcos, Mateus e João, Lucas vai dizer que o céu se rasgou, uma pomba desceu por cima da cabeça, pousou, pairou sobre a cabeça de Jesus, e aí todos, sem exceção, segundo Lucas, o texto é claro, todos ouviram a voz que vinha dos céus, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, o qual me comprazo. No qual eu me comprazo. Este, e não outro, é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Segundo o mesmo evangelista Lucas, ali nós temos entendido a presença completa da Santíssima Trindade. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo de Deus, que paira sobre ele, e a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu me alegro. Ou falando mais simples, este que está sendo batizado é o meu Filho que me dá alegria. Aí nós vamos entendendo também que a partir desse momento, Jesus ele é ungido, Jesus ele é consagrado pelo Espírito Santo de Deus, que paira sobre ele, e Jesus é consagrado pelo Espírito Santo de Deus para quê? Para a missão que ele vai seguir a partir daí. Amém? Jesus é consagrado para a missão que ele vai seguir a partir dali. Uma palestra muito bacana lá na Semana Teológica. Alguém já ouviu falar também do ex-padre, entre aspas, porque deixou a festa se casar, ninguém fica ex-padre, Fernando Altmaier, doutor, teólogo, e ele dizia o seguinte: certa vez ele estava em sua casa, pensando, refletindo sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E aí isso o intrigava, ele procurava uma maneira fácil de explicar para as pessoas como é, ou quem é essa pessoa do Espírito Santo. E aí ele foi a uma pizzaria, simplesmente com os amigos, talvez na Pizza Hut, né? Talvez lá na Pizza Hut. Ele foi lá com os amigos na pizzaria, e aí um amigo muito querido dele deu para ele um embrulho, um presente que tinha o formato de uma cruz. E quando ele abriu, ele ficou muito feliz. O que ele não viu, para sua grata surpresa, era um crucifixo. Não era um crucifixo de madeira, não era um crucifixo que pudesse ser pregado na parede, porque não tinha uma haste. Era simplesmente a imagem de Jesus esculpida, e ele não tinha nenhum gancho que pudesse pendurar na parede. E ele ficou olhando para aquilo, levou para casa, deixou na sua estante, junto com os presentes que ele vai ganhando. E aí ele ficou ainda mais intrigado. Eu vejo ele vindo agora contando isso, puxando pela memória. Ele queria, porque ele queria pregar o Cristo na parede. Ele queria pregar o Cristo na parede. Ele pensou em fazer uma maquinha de durepox, colocar um preguinho. Ele tinha que pregar aquilo na parede. Aquilo não podia ficar em cima das cristãos. E aí ele ficou intrigado com aquilo. De repente, um dos filhos dele pega aquele crucifixo, que não tinha como ser pregado, a não ser que ele fizesse a canhoca, e começa a correr pela casa como se fosse um avião aquele crucifixo. Correndo pela casa com aquele crucifixo. Ele se emocionou, chorou e agradeceu a Deus, porque ele entendeu que o Espírito Santo de Deus é bom.
Espírito Santo de Deus é pomba que deve voar. Não temos um monopólio da graça de Deus. Não temos o monopólio do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que Ele não deixou isso com a gente. Não saberíamos o que fazer com a graça de Deus. O Espírito Santo é próprio. Tira o crucifixo da parede. Coloca no seu coração. Coloca na sua vida. Coloca na sua alma. E leve essa mensagem que deve voar como um avião. São os sinais que Deus vai dando para nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Cantamos aqui na igreja, Senhor, entra na minha casa. Assim como Zaqueu, aquele homem baixinho, que subiu lá no pé de sicômoro, que viu Jesus passando, falou, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, vem para casa. Chama Jesus no seu coração agora, no seu pensamento. Entra, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida, quebra tudo que não presta, coloca no lugar de um coração de pedra, no coração de carne, capaz de amar. Entra, Senhor, na nossa estrutura, nas nossas entranhas, sinta esse amor, esse calor, esse sopro do Espírito Santo de Deus, que hoje fala para você, é o meu filho amado. Uma coisa que a gente busca, mas é que a gente é chamado pela igreja para ser. E conforme os canos da igreja, capítulo 1, cano 1, artigo 3, o bispo primário é o vínculo da unidade pastoral, espiritual, na vida da igreja. Eu estou aqui em São Paulo desde quarta-feira e ficarei até terça-feira em visitas, em reuniões, em encontros, porque aqui estamos nesta que é uma quinta visita no primário à Diocese de São Paulo, na busca de pastoralmente e espiritualmente estar buscando os caminhos da solução de uma situação que está presente na Diocese de São Paulo, que eu não preciso detalhar, porque é de conhecimento da Diocese e de toda a igreja no Brasil. Mas é uma alegria estar aqui hoje e agradeço a acolhida. Recordo que anos atrás tive o prazer de acolher o Rogério em Brasília, quando já era vice em Brasília, e muito cordialmente preparamos um jantar para acolher, porque é assim que manda que se faça. Toda pessoa que chega deve ter sempre o acolhimento, deve ter o símbolo da hospitalidade. Isso é um sinal cristão. E me lembro quando conheci esta paróquia, não fisicamente, hoje é a primeira vez que venho aqui. Eu pedi ao bispo Roger para vir aqui na quinta-feira, pedi para ele comunicar ao reverendo Rogério desta nossa visita. Porque eu conheço muitas pessoas daqui dessa comunidade de muitos anos, algumas que não estão nem entre nós mais, como o reverendo Joel, que foi, eu o conheci ainda quando ele era rei. Eu o conheci num curso, no seminário em Porto Alegre, aí pelos anos de 1980, quando eu ainda era também seminarista da igreja. Então, hoje estou aqui com vocês e quero desejar que Deus possa abençoá-los, que Deus possa renovar dia a dia. Eu estava me lembrando hoje, quando o reverendo estava fazendo a homilia deste tempo de hoje, que é o tempo do primeiro domingo depois da Epifania e o domingo do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente domingo passado eu celebrei 25 anos que sou clérigo ordenado nesta igreja. E fui ordenado em Recife
igreja como secretário-geral e sou bispo da Diocese de Brasília há 10 anos. E me lembro, e quero dizer para vocês, quando a gente pensa no batismo, a gente pensa que quando nós somos batizados, nós somos conduzidos à teologia americana, nós somos ser parte do corpo de Cristo. E ser parte do corpo de Cristo é um desafio a cada um a se manter na unidade. Assim como, leiamos quando chegarmos em casa, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 10. Quando Paulo diz, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, um planta e outro rega, mas nós somos todos somente colaboradores de Cristo. Amém. Então que cada um e cada uma, nesta comunidade, nesta diocese e em nossa querida igreja, possamos estar sempre nos colocando nesta perspectiva de sermos colaboradores do Cristo que nos chama para servir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um abençoado domingo. É o que desejo e estaremos seguindo para o café. Muito obrigado.